Doutora Cláudia Flach, a gente acabou de passar por um momento bem polêmico relacionado a anabolizantes, hormônios, esteroides, esse mundo todo que as pessoas se assustam e acham que é sempre bomba. Eu acho muito importante que tu esclareça o que exatamente é verdade, né? E o que é misturado aí nessa história. Então, recentemente saiu a nova resolução do CFM sobre a proibição do uso de esteroides anabolizantes para fins estéticos. Na verdade, isso não é nenhuma novidade, sempre foi proibido para esses fins. Claro que os hormônios eles existem porque têm uma finalidade, existem patologias que têm indicação do uso dos hormônios. Porque as pessoas usam, né? O que a gente conhece, assim, os leigos, é o uso para ficar bombadão e muitas vezes as mulheres até começam a tomar aquelas formas mais masculinizadas. São os mesmos hormônios ou uma coisa, outra coisa? Então, existe o hormônio sintético e existe o hormônio bioidêntico, chamado bioidêntico porque ele tem a mesma estrutura molecular do que o nosso corpo produz. E aí esse geralmente ele é em cremes, né, de uso transdérmico, que é uso na pele. E existe o injetável sintético, que é vendido em farmácia. Os dois têm indicações terapêuticas, isso é importante, tá? Claro que tem essa ideia de que o hormônio é bomba, porque é uma coisa que foi criada pelos exageros. Mas sim tem uma finalidade. Por exemplo, um homem na menopausa tem indicação, conforme os exames, e o mais importante, não ter contraindicações, porque não basta ter um exame com deficiência hormonal, a pessoa tem que estar com saúde para usar, não pode ter uma contraindicação para o seu uso. Então, ele tem uma indicação de repor hormônio, seja ele transdérmico, bioidêntico ou o injetável de farmácia. Então, tem que ter um porquê, uma justificativa. Cláudia, tu falou o homem na menopausa. Ou na andropausa. Tá. Então tá, não, porque eu ia te perguntar. O homem tem um momento, então, também de queda de hormônios. Isso, que é a andropausa, que é o momento que o homem começa a diminuir a testosterona. E é super importante fazer essa distinção, porque estar com os hormônios equilibrados é essencial para a qualidade de vida e para a saúde da pessoa. Exatamente. E hoje a gente sabe, assim, tem muitos estudos que comprovam os benefícios da reposição hormonal. Por exemplo, para a densidade óssea, ele é um protetor cardiovascular, de próstata também. Só que, claro, quando a gente fala dos estudos que mostram esses benefícios, a gente também está falando do uso adequado, bem indicado e com acompanhamento e com necessidade. Então, tem um benefício, mas o uso tem que ser também consciente. Esse tema para a saúde é tão importante, Cláudia, que eu te pergunto, assim, para quem eventualmente está nos assistindo, pensando, mas como é que eu sei como estão os meus hormônios? Quais são os exames necessários? É feita a dosagem hormonal direta no exame de sangue mesmo. Então, tem vários hormônios, pré-hormônios, ligadores de hormônios sexuais que é dosado, não é um exame que vai mostrar, a gente tem que sempre ver o todo, o funcionamento do corpo como um todo para ver a real necessidade e nem sempre o uso do hormônio é a primeira indicação. Muitas vezes tem outras coisas a corrigir e as coisas começam a funcionar normalmente. Por exemplo, a gente vê em pacientes mais jovens, tanto homens quanto mulheres, muitas vezes uma deficiência hormonal. Mulher, por exemplo, com 35 anos que já está na menopausa, que a gente chama de menopausa precoce. Então, não tem uma idade exata. Existem exames, sintomas e aí sim uma real indicação. Que podem desregular o corpo inteiro, todo o sistema, e a pessoa não está bem, está com várias questões e não sabe por quê, e pode ser relativamente simples. Exatamente. A mulher na menopausa, por exemplo, a reposição de estrogênio não é só para fogachos, é porque a partir da menopausa a mulher começa a perder densidade óssea e a reposição hormonal, ela ajuda a manter a densidade óssea, então evita que a mulher entre numa osteopenia, numa osteoporose. É muito além dos sintomas físicos, é assim uma coisa preventiva. Então, começam com um sintoma físico na maioria das vezes, ou com um exame hormonal que mostra uma deficiência, mas a gente tem que pensar nessa suplementação visando lá na frente. Qual é o benefício que ela vai ter a longo prazo também. E sempre lembrando que assim, não pode ter as contraindicações, né? Por isso que é necessário um médico. Agora, lembrando, hormônios para fins estéticos são proibidos. Agora, hormônios regulados em dia são essenciais para a sua saúde e qualidade de vida. Então, procura um profissional e vai lá dar uma checada.